Ora, no vídeo de hoje vamos falar sobre medo. Eu já tenho um vídeo no meu canal do YouTube sobre o medo, mas que foi feito em tempo de pandemia, por isso era um medo muito alocado ao contexto na altura, não é? O medo que nós tínhamos de uma pandemia, de uma doença, de uma possível até fatalidade e como é que nós reagíamos a isso. Se tiverem curiosidade para ver como é que nós reagimos ao medo em relação a doenças, vão lá ver esse vídeo. Né? O vídeo de hoje é sobre o medo como ferramenta pessoal e como ferramenta de controle. Ora, o vídeo serve para desconstruirmos isto. Né? Ora, vamos analisar primeiro o que é o medo. Né? O medo é um alerta, não é? É um estado, é um instinto de proteção, não é? E para nós estarmos mais atentos à nossa volta. Não é? Por isso é algo muito instintivo. Quem não trabalha os seus medos continua durante o seu desenvolvimento na vida com os medos muito instintivos. Há pessoas que trabalham os seus medos. É sobre isso que o vídeo hoje também fala. Como é que nós trabalhamos os medos, não é? Vamos só ver aqui o grau de intensidade. Nós podemos ter medo de algo e podemos ter pavor. O pavor é um medo que está a ser alimentado. Por isso é algo que se agigantou. É mais. Mas na prática acaba por ser medo, não é? Ora, temos que distinguir aqui três tipos de medos. Os nossos, não é? Que nós vivenciamos, experienciamos na nossa vida, não é? Os medos aprendidos, que nós não experienciamos, mas que aprendemos com outras pessoas. E os medos dos outros, não é? Não é dos outros, ter medo das outras pessoas, é o medo das outras pessoas, não é? Que nós vemos isto na forma de preocupação. Por isso, quem se preocupa muito com a outra pessoa está a tentar gerir os medos dela. Só que muitas vezes os medos são das outras pessoas, não são nossos. Há aqui uma transferência muito grande dos nossos medos para as outras pessoas. Isto vê-se muito em algumas educações, não é? Por isso há muitas crianças hoje em dia com muitos medos que para já não os deviam ter e depois estão com medos fora das suas etapas de desenvolvimento. Já vamos falar disso também, não é? Por isso, vamos começar pelos nossos, não é? Os nossos medos. Por isso, tudo aquilo que nós experienciamos e que é negativo. Nós só temos medo de algo que é negativo, que nos faz mal, que não é benéfico, não é? Que nos dói, que nos faz sofrer, que nos é retirado, que envolve ameaça, limitação. Isto são os medos que nós temos. Uma criança, por isso é que os pais protegem as fichas elétricas, porque a criança, se for lá e puser o dedo, além de ser perigoso, passa a ter medo de determinadas situações, porque há envolvido aqui o trauma, não é? Há muitas situações que os medos têm que ser vividos para depois serem aprendidos, porque senão podem ser aprendidos sem ser vividos. Muitas vezes, quando as pessoas chegam aos adultos, isto é uma incongruência e muitos dos problemas que têm relacionais amorosos ou não, até familiares, contexto profissional ou amorosos, envolve muito estes medos que foram aprendidos e não experienciados. Estes têm que ser processados racionalmente. Para isto é que serve depois os psicólogos, que em consulta vamos tentar perceber como é que este medo invadiu a pessoa e como é que nós o vamos retirar à pessoa, não é? As fobias, não é? Os medos de voar, os medos de espaços públicos, os medos de espaços apertados. Não é? Temos que ver como é que a pessoa aprendeu estes medos, porque são limitantes. Não é? A pessoa hoje em dia não consegue fazer determinadas coisas por causa destes medos. Não é? Por isso, os nossos medos. Podemos ter medos de lugares, de coisas ou de assuntos, não é? A nossa verbalização e má comunicação em adultos tem muito a ver com os medos que nós temos em criança. Assuntos que não nos deixam falar, tabus, muitas proibições, limitações de conhecimento, tudo isto envolve que há certos assuntos que temos medo de falar. Não porque eles são assustadores, porque nós não sabemos falar sobre eles, não é? A sexualidade é um deles, não é? Muitas das nossas fobias também. Há pessoas que têm fobias e têm até vergonha de dizer que têm medo de determinadas situações. Às vezes situações que, para os outros que não têm medo de nada disto, não tem lógica, não é? Mas, por isso é que são medos pessoais, de vivências. Não é? Depois, os medos aprendidos. Aqui é que temos de ter muito cuidado, porque podemos aprender com pessoas significativas, família, pai, mãe, irmãos, tios, avós, com grupos, ou em propaganda, não é? Por isso, com as pessoas significativas, aprendemos muitos medos, não é? E hoje em dia, por exemplo, muitas mães que dormem com filhos até a idades muito tardias estão a transferir para a criança muitos medos que não são experienciados, mas que são aprendidos, não é? A criança passa a ter muitos medos porque não está autónoma. O seu poder de decisão é afetado porque precisa sempre da validação.
as crianças têm que dormir na sua cama porque isto cria-lhes autonomia. Mas explicar isto a algumas mães é complicado, porque para elas estão a proteger a criança. Mas, na prática, depois vemos no desenvolvimento da criança que ela está limitada em algumas áreas. Não é? Por grupos, não é? Se há grupos com medo de determinadas coisas, nós podemos aprender estes medos não os tendo sentidos, não é? Muitas vezes vemos aqui algumas fobias negativas, não é? O racismo, a diferenciação de direitos. Pois, há muitos medos, medos de etnias, que, não tendo nós a experiência, ficamos com medo porque há grupos significativos que têm medo destas temáticas, não é? E a propaganda, obviamente, não é? Isto hoje em dia os governos aprenderam a dominar pelo medo, não é? Por isso tudo é muito assustador, tudo é muito posto de forma a que as pessoas desensibilizem, de forma a que falar de determinada coisa seja banal, não é? Hoje em dia nós vemos, por exemplo, ninguém tem medo de que a justiça não funcione. Por isso, já nos desensibilizaram ao ponto de que roubar e corrupção é normal, não é? Temos que lidar com ela. Isto são medos que as pessoas aprendem, não é? De propaganda, mas estes são intencionais e premeditados. E depois há o medo dos outros, que é a tal preocupação, que nós, como é que transformamos isto depois no dia-a-dia? Em conselhos, avisos, proibições, por isso não tem nada a ver connosco, é com o outro, mas nós estamos a tentar transferir para os outros os nossos medos, não é? Aqui temos de ter muito cuidado, como eu disse, nas crianças, porque os adultos não podem transferir para as crianças os seus medos, porque senão as crianças chegam à idade dos adultos com medos aprendidos, não experienciados, não é? Ficam muito desajustados, não é? Na sua idade adulta, não é? Ora, temos que ver aqui também o medo como arma, não é? Aqui é que é muito importante vocês terem atenção, porque o medo é realmente uma arma. Por isso, tenham medo de ter medo, não é? Porque, como vocês vão ver agora, ela pode surgir de muitas formas, não é? Olha, pode servir como uma arma em termos educacionais, culturais, não é? Há culturas que tornam povos mais medrosos, não é? Os portugueses, por exemplo, já foram povos muito corajosos nos descobrimentos, não é? Na tentativa, na curiosidade, não é? no arriscar. Hoje em dia é um povo manso, não é? Muita literatura e nós vemos o nosso panorama, aceitamos tudo. É como se fosse o nosso fado, não é? Por isso, na prática, nós perdemos com o tempo. Isto é cultural, porque é uma sociedade que faz o povo, não é? É uma arma religiosa também, independentemente de qualquer religião, não é? Há muitos medos, há muitas imposições, há muitos castigos para determinadas ações. Isto envolve tudo medo, não é? Não precisamos de ir para as religiões árabes onde as pessoas fazem atentados, não é? Hoje em dia vemos até mesmo na parte da religião católica a parte dos escândalos sexuais com crianças, não é? Que isto, durante muito tempo, isto foi um medo silenciado. Só aquela franja de pessoas que eram afetadas pelos padres é que tinham estes medos. A sociedade em si, a sociedade nem queria saber disto. Por isso não era algo que queriam falar. Ora, aí está, é um tabu. Hoje descobre-se, não é? Todas as religiões envolvem muitos medos que são usados como arma. Temos que descobrir quais, não é? Ora, a arma do poder contra o outro, da prepotência, do abuso, é uma arma também, de medo, não é? E educações muito rígidas, não é? Há pais que não deixam os filhos tentar, não é? Se eu fiz uma tentativa como pai e aquilo deu errado, o que eu ensino ao meu filho é não tentes isto porque isto dá errado. Ora, não. O filho pode tentar e dar certo, não é? Tem que haver uma testagem. Aquilo que nós dizemos que eles têm que bater com a cabeça para aprender, é verdade, não é? Isto tem muito fundo de verdade, não é? Depois também temos aqui o medo como arma relacional, não é? Estabelecer limites, não é? Quando nós começamos uma relação de amizade ou amorosa, temos que estabelecer limites. Estes limites têm que envolver algum medo da consequência. Este é o meu limite e a regra. Se isto for ultrapassado, há esta consequência. A pessoa tem que entender isto para ter medo da consequência. Senão, o limite e a regra não existe. Não é? Temos também que há muitos medos para testar a nossa tolerância, não é? As pessoas vão testando, a ver, por exemplo, se conseguem ter segundas oportunidades. Há alguém que consiga de vocês saber que vocês dão segundas oportunidades e ele já sabe que vocês vão dar terceiras, quartas, quintas e sextas. Porque não está bem estabelecida a regra de eu confio até algo não me ser benéfico, não é? Por isso, hoje em dia temos de ter muita atenção porque há muitos
muito, em termos relacional, medo de testagem. Estão a testar os vossos limites, a ver até onde podem ir. Não é? Ora, há muitos medos que surgem na forma de controle, de proteção, não é? Quem vos proteger muito, quem fizer por vocês, quem não vos deixar fazer, quem vos estiver sempre a criticar, isto tudo envolve medo. E passado um bocadinho, há medo de testar, porque aquela pessoa, não é? Que para nós é importante porque temos uma relação com ela e que supostamente amamos, ou estamos apaixonados, ou admiramos, ou dependemos dela, está-nos a dar isto como um limite e a impor um medo, não é? Que não é nosso, não é? Mas é para nos controlar. E depois também há o medo da ameaça, obviamente. Não é? Isto aqui é tanto ameaça de verbalizada, não é? Cuidado, que é um aviso. Também o medo da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta que não gostem de nós. Por isso, há pessoas que lidam muito mal com a rejeição. Ora, a rejeição é o medo de ficar sem. Não é? Depois vou-vos dar aqui o exemplo também do marketing. A publicidade utiliza muito o medo, os nossos medos, para vender, não é? Os laboratórios farmacêuticos, não é? Hoje em dia vemos as televisões autênticos anúncios de vão ver se não têm isto, mostrando os sintomas e mostrando pessoas com aquela doença, não é? Eu lembro-me agora, por exemplo, de um anúncio sobre a Zona, não é? O anúncio que quer dizer pessoas com mais de 50 anos que tenham aquelas borbulhas que eles mostram lá e naqueles sítios, consultem o vosso médico. Ora, nós ficamos logo com medo. Tenho mais de 50 anos, até tenho aqui assim meia dúzia de borbulhas. Será que é aquilo? Ora, isto estão a jogar com os nossos medos, não é? Para ganhar dinheiro, obviamente, não é? Nós só devemos ir ao médico preventivamente nos exames anuais que devemos fazer e quando temos algo, não é? Porque senão começamos a ter uma sociedade de hipocondríacos em que basta falar em diálogo e alguém tem isso, não é? Isto é muito mau, não é? Mas alguém ganha dinheiro com isto, não é? A indústria automóvel, por exemplo, funciona muito com os nossos medos, não é? Dos pneus, dos travões, das revisões, não é? Mostrando muitas vezes travagens bruscas, acidentes, mortes, não é? Para vender produto, não é? O ramo segurador, obviamente, vive sempre com os nossos medos de sermos roubados, assaltados, morrermos. Há muito medo envolvido na parte de marketing, não é? A política, obviamente. Bem, isto então, nos últimos anos, nós vemos que isto dá para tudo, não é? Por isso, mentem até nós ficarmos dessensibilizados, por isso hoje em dia mentir ou não mentir em política é indiferente, não é? Depois nós só vemos isto por comparativo. Cá, a pessoa até pode quase estar presa e estar num cargo público. Em outros países, basta dizer uma mentira inconveniente em determinado momento e já dá lugar à demissão. Porque há princípios que não devem ser ultrapassados. E, quando eles são ultrapassados, ora aí está. Quando há segundas, terceiras, quartas oportunidades, faz-se de tudo, não é? Estamos num país onde, passado 10 anos, onde dois ou três grupos roubaram um país e eles estão todos à solta e todos aí a rirem-se da justiça. Por isso, perderam o medo. Não é? Por isso, quem é que tem medo? O povo. Não é? O povo é que está a pagar isto tudo. Por isso, tem medo das consequências de prender estas pessoas. Por isso, a política vive destes medos. Não é? Temos que ter muita atenção porque o povo tem muito medo de que é bocado quase de pensar, não é? E depois de verbalizar alguma coisa que seja inconveniente para os grupos neste momento que controlam, não é? Perder regalias, se tiverem algumas regalias, porque hoje em dia esta gratuitidade paga-se bem cara, não é? Uma das formas que eu regularmente ouço é a perda de pensões, não é? Isto quando alguém quer assustar o povo, fala logo das pensões. Cuidado porque a Segurança Social vai dar o berro, não é? Ora, ela já deu o berro. Ainda não nos comunicaram, não é? A nossa Segurança Social é quase um esquema de pirâmide, não é? Se não entrar pessoal, não há dinheiro depois para pagar a todos, não é? Claro que, no entretanto, há meia dúzia deles que ganham muito, não é? Isto são medos, não é? Só que são medos que nós não os pensamos como medos, não é? Mas temos receio, obviamente, de trabalhar uma vida inteira e chegar ao fim e não ganhar, não é? Quando há pessoas que trabalham 10 anos e já ganham mais do que nós vamos ganhar a nossa reforma inteira. Tudo isto mete muito medo às pessoas, não é? Por isso é que votam sempre nos mesmos. Agora vamos falar da saúde. A saúde também envolve muito medo, não é? Por isso, a pandemia foi um desses exemplos, obviamente, não é? E cada vez vai haver mais pandemias, porque ela foi lucrativa e serviu para dominar massas, não é? Por isso, esperem pela próxima pandemia, não é? Depois, na saúde há os efeitos secundários. Quando determinado laboratório quer vender determinado medicamento,
diminui ou esconde os efeitos secundários, não é? Quando aquele medicamento já não é rentável, começam a falar. Isto vê-se logo quando se lança um produto novo para a saúde, quando é novidade, as bulas, aquele papel lá dentro que descreve é muito pequenino. Quando eles não querem vender não têm muita rentabilidade no medicamento, a bula já é maior, não é? Maior em termos de letras, não é? Por isso, há aqui o jogar com o nosso medo, não é? Vem na pandemia, não é? A pandemia era, se nós apanhamos o Covid, não há para todos nos hospitais o acompanhamento clínico, não é? Não há os ventiladores, por exemplo. Passados X tempo já não falavam dos ventiladores, já eram os efeitos secundários, não é? Efeitos secundários que na prática eram menores que muitas outras doenças que existiam já há muito tempo. Isto é tudo muito premeditado e jogam com os nossos medos, obviamente, não é? Ora, e depois na saúde também jogam muito com as taxas de mortalidade, não é? Todos nós temos medo de morrer. E a pior morte, às vezes, nem é aquela que nos pode acontecer, é que pode ser provocada. A pandemia, por exemplo, e muitos especialistas já deram esse alerta, parou com a maior parte dos exames preventivos. Por isso, é natural que neste momento não vai aparecer mais doenças. Elas existem, não foram mas diagnosticadas mais cedo. E há doenças que, com 1 ano ou 2 anos de não diagnóstico, podem evoluir e causar morte, não é? Hoje em dia, muito, por exemplo, na dimensão do cancro, existe mais significativo. Não quer dizer que tenha aparecido de repente mais cancro, pessoas que tenham cancro. Não foram mas diagnosticados mais cedo, não é? Porque na pandemia andávamos a tratar do Covid. Era só isso que interessava, não é? Gastou-se mais dinheiro no Covid do que no tratamento de muitas destas doenças graves em 10 ou 20 anos, não é? Por isso vejam o absurdo que é. Não é? Temos mas é que aprender como reagir ao medo, não é? Porque tudo isto que eu acabei de falar, educacionais, relacionais, de marketing, política, de saúde, são medos que nós temos, não é? Como reagir? Por isso, eu em consulta o que digo é, quando nós sentimos esse medo, temos que trabalhar esse medo, essa emoção e a reação, não é? Há pessoas que nas fobias ultrapassam-nos por tentativa, não é? Há pessoas que têm medo de determinadas coisas que não vivenciaram e que nós, racionalizando, leva as pessoas a testar e a ver que o medo não tinha necessariamente, não era maléfico para ela, não é? O aviso, o conselho, o alerta é que era, não é? A pessoa tem de experienciar, não é? Se eu não sinto, tenho que desvalorizar. Por isso, medos dos outros, não vou reagir como se eu os sentisse. Isto é errado, não é? Se eu ouço um medo, eu tenho que analisar a fonte, porque, ora, está, as fake news, as propagandas têm muito a ver com o que nós ouvimos, não é? Hoje em dia, a parte dos telejornais e dos jornais é tudo muito para pôr medo na população, não é? Em determinados segmentos da população. Tudo porque nós ouvimos. Por isso, quando nós ouvimos, temos que desvalorizar. Porque há fontes que não são credíveis, não é? Tudo o que eu vejo que me mete medo, eu tenho que evitar empatizar. Por isso, em vez de empatizar, em vez de me pôr no lugar de outra pessoa, tenho que fazer precisamente o contrário, não é? Porque não é um medo que está a acontecer comigo e está a acontecer com outra pessoa, não é? Há pessoas que, quando vem uma pessoa num ataque de pânico, por exemplo, com medo, ficam com os mesmos sintomas, não é? Olha, isto é preciso nós deixarmos de o fazer. Ora, temos que racionalizar. Temos que distinguir um medo que é pontual de um reiterado. Por isso, um pontual eu tenho que aprender com ele para, na próxima vez que me deparar com ele, ter uma reação mais forte e mais protetora para mim, não é? Um reiterado, eu tenho que fugir, não é? Porque quem usa medos contra nós durante vários momentos é porque está a usar esse medo para nos controlar. Por isso, eu tenho que evitar, não tenho que estar com essa pessoa ou nesse assunto ou nesse lugar, não é? Nós temos que saber que quem controla ou quem conhece os nossos medos controla-nos, não é? Então, nós temos que ver se queremos ser controlados ou não. Controlar o nosso eu, para nós empoderarmos e termos uma grande autoestima, temos que saber racionalizar também o nosso medo, não é? Isto tem que ser racionalizado. Não vamos evitar de ter medos, mas podemos gerir melhor as reações que temos a elas, não é? Isto é que é importante, que é para estarmos mais ajustados, não é?